Boa noite. Boa noite. É apresentado para vocês o parecer 50 de 2020, 300 de 2020. Aldo Tabaco? Eu então, e agora? Do que aumentar? Vamos lá. A ideia hoje é mostrar para vocês o parecer 50. Esse parecer é o parecer do Conselho Nacional de Educação, publicado em 5 de dezembro de 2020. Então, vai fazer um semestre que ele está em vigor. Então, o que é esse parecer? Né? Primeiro, o que é o Conceito Nacional de Educação? O Conselho Nacional de Educação, ele é uma instituição, né, um órgão colegiado da organização da sociedade civil, composta por civis que têm autonomia, né, para deliberar sobre a educação. Nela vai se reunir todos os profissionais da educação, representantes de todas as classes, todas as áreas, para discutir e dar encaminhamento para a educação. O Conselho Nacional de Educação ele vai ser dividido em duas câmaras, que eles falam, que é a Câmara de Educação Básica e a Câmara de Ensino Superior. E eles vão tentar ajudar, né, a criar instrumentos que resolvam as principais situações, os principais entraves da educação brasileira. E aí, esse conselho se reuniu, juntou as duas câmaras, né, tanto a Câmara de Educação Básica quanto a Câmara de Educação Superior. Eles se reuniram durante todo o ano de 2023 para deliberar sobre o que fazer com as crianças autistas. Eles vão tentar construir um documento norteador que auxilie pais, gestores, pessoas com autismo, professores, professores do AEE, acompanhantes escolar, ou mediadores, inclusive, com algumas instituições, a lidar com a questão do autismo. Então, essa recomendação 50, ela vai surgir justamente com esse intuito, de responder a demandas e dúvidas da sociedade sobre a educação especial de crianças e adolescentes autistas. O foco vai ser na inclusão, na equidade e na continuidade das políticas públicas já estabelecidas. Então, a ideia aqui, ela não tem força de lei, mas ela tem força de norma. É um documento para ajudar a todos nós a como trabalhar com as crianças e os adolescentes autistas. E essa recomendação, ela serve tanto para a educação básica quanto para o ensino superior. Então, ela vale desde a criança, desde a criança que está lá na educação infantil até ao adulto que está na pós-graduação. Ela serve para todos, certo? O que vai ter nessa recomendação? Né? Primeiro,
a recomendação, deixa eu, inclusive, pegar aqui o link dela para colocar aqui para vocês, o documento para quem quiser ler com mais calma. Vou colocar aqui no. Pronto, eu coloquei aí no chat o link para o parecer. Esse parecer, ele tem 73 páginas. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é o parecer da comissão e a segunda parte é o relatório de todos os pesquisadores envolvidos no processo que vão criar os protocolos de atendimento, certo? Por se tratar de um documento longo, 72, 73 páginas, eu não vou me debruçar sobre ele inteiro. Eu vou focar no relatório, na parte do atendimento, que é o capítulo 3 e o capítulo 4, certo? Então, na primeira parte do documento, que é o parecer, sem ser o relatório, ele vai dizer claramente que este documento, este parecer, ele tem um intuito de contribuir para a garantia ao acesso, permanência, participação e aprendizagem das pessoas autistas. Veja, ela está falando, o documento está falando de garantir o acesso à permanência. Isso, a grosso modo, nós já temos. Bem ou mal, as crianças e os adolescentes com autismo estão nas salas de aula, estão matriculados, eles estão tendo acesso à educação. Se essa educação é de qualidade ou não, já é outra questão, certo? Mas o documento parte do princípio de que a garantia e a permanência do autista está garantida. Só que o que não está acontecendo, que não está se efetivando, a participação e a aprendizagem. E é nisso que o documento vem nos ajudar. Ele vem nos ajudar a mostrar estratégias para que essa aprendizagem ela ocorra. Porque o documento deixa claro, não adianta apenas a criança e o adolescente autista estar na escola. Ele precisa estar aprendendo na escola. E aí, o que eles vão sugerir? Eles vão sugerir que, para que se garanta um processo de acesso, permanência, participação e aprendizagem, que isso ocorra baseado em evidências científicas. O documento, o parecer, vai se colocar e, a partir de evidências científicas, é que devem ser elaboradas essas estratégias. E o capítulo 4 vai se dedicar a isso, a mostrar quais são as melhores estratégias a serem utilizadas com crianças autistas, segundo as pesquisas. Só que tem uma questão que eles colocam aí, que é a carência dessas evidências científicas no cenário brasileiro. Eles colocam que estão se baseando na experiência americana, porque aqui no Brasil nós ainda não temos dados suficientes. E aí a importância de TCC, de monografias, de artigos científicos, de dissertações, de teses, de estudos de pós-graduação, justamente para preencher essa lacuna do contexto brasileiro. Até aqui tudo bem?
Pronto. Vamos agora avançar. Antes do relatório, o parecer ele vai colocar algumas informações. E como eu disse a vocês, as informações são defasadas em torno do Brasil. Até porque, até o presente momento, nós ainda não temos a totalidade do censo. No momento que estava sendo feito esse relatório, esse parecer, ainda estavam se contabilizando o censo no Brasil. E aí, a primeira vez, inclusive, 2022, foi a primeira vez que foi incluído no censo brasileiro 4 perguntas referentes ao autismo, justamente com o intuito de rastrear a população autista brasileira. Né? Tem esses dados, o que o parecer nos traz? O parecer nos traz os dados da prevalência do autismo nos Estados Unidos até 2023, segundo a Associação Americana. E aí, o que a Associação Americana vai nos colocar? Veja, tem esse gráfico aqui, ó, que está mostrando o aumento do número de casos na população geral de dos anos 2000 até 2023. Então, no início, a gente tinha um caso de autismo diagnosticado a cada 150 pessoas da população. À medida que foi se popularizando, isso graças a grupos de pais e mães com filhos neuroatípicos que lutaram, e graças também aos próprios neuroatípicos que lutaram, que exigiram políticas públicas, que divulgaram o diagnóstico, que divulgaram os sintomas e a formação médica que foi avançando e as pesquisas que foram avançando na área, atualmente se tem de que a cada 36 pessoas da população, uma tem diagnóstico com autismo nos Estados Unidos. É um número exacerbadamente grande. Né? Veja, a cada 36 pessoas, possivelmente uma delas será autista. Então, a gente pode usar a estatística assim, em uma turma de 36 alunos, deverá ter, em média, um autista. Né? Então, é um número crescente. Pegando essa estimativa, o Brasil, no ano de 2023, pegando a proporção dos Estados Unidos e aplicando ela ao Brasil, nós temos aproximadamente 6 milhões de crianças e adolescentes autistas no Brasil. É um número extremamente elevado, né? E que creio que vai continuar crescendo, tendo em vista que cada dia o diagnóstico se encontra mais acessível. E aí, a partir disso, ele tem um capítulo inteiro dedicado ao autismo, né, e às crianças e adolescentes autistas. Tem um capítulo inteiro do parecer discutindo essa questão, abordando essa temática, falando dos sujeitos, mas, como eu disse, nós vamos aqui nos concentrar nos capítulos 3 e 4, que são os capítulos sobre o atendimento, ok? Sobre os protocolos de atendimento. E aí ele vai falar que um dos passos mais importantes para que se tenha sucesso naqueles elementos que a gente colocou anteriormente, o acesso, a permanência e a aprendizagem, é necessário realizar algumas coisas. Ele vai colocar que a primeira coisa, extremamente importante para isso, é que as nossas práticas sejam baseadas
nas evidências científicas. Ou seja, que nós vamos utilizar o conhecimento científico. E todos os professores precisam se atualizar para lidar com essa situação. Precisam ler artigos científicos, acompanhar eventos científicos, participar de informações como essa que eu estou dando aqui sobre o Parecer 50, para que possam atuar da melhor forma possível. E ela também vai colocar, né, o parecer também vai colocar que dois instrumentos fundamentais para que isso aconteça é o PAE e o PEI. Né? O PAE é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, feito pelo professor do AEN, do Atendimento Educacional Especializado, e o PEI é um plano educacional individualizado feito pelo professor regente. Okay? Então, o documento, ele inclusive traz um quadro mostrando de quem é a responsabilidade e atuação de cada um. Qual é a novidade desse documento? A novidade desse documento é que ele traz a responsabilidade coletiva do planejamento e do plano de atendimento. Como assim? O documento, o parecer, ele vai colocar, por exemplo, que o PAE, né, o plano de atendimento é, educacional especializado, feito pelo professor do AE, é o professor do AE que vai liderar, mas que a responsabilidade da construção é coletiva. O professor do AE vai liderar o processo, mas vai liderar em conjunto. Vai ter a participação do professor regente, vai ter a participação do estagiário ou do professor de apoio, vai ter participação do próprio aluno autista e vai ter participação da família. Aí, o PEI que é a parte escolar, quem vai liderar o processo é o professor regente daquela sala, ou o professor daquela disciplina. Ele vai liderar o processo de formulação. Mas esse processo de formulação também é coletivo, com o apoio do professor do AE, o professor de apoio, o estagiário, o pai, os responsáveis e o próprio aluno. Então, ele diz que não dá para fazer o P e o PAE sozinho. E essa é uma das grandes novidades. Vai ter outra. Uma novidade, assim, bem polêmica. Né? Mas vamos adiante. Mas ele vai dizer uma outra coisa. Sim, aí o que, que vai ter nesse PAE e nesse PEI? Né? No PAE, vai ter as condições gerais ou integrais para o desenvolvimento daquele aluno. Então, o PAE ele vai determinar quais serão os planos de ações para que o aluno possa se desenvolver amplamente, em todos os aspectos, na autonomia, é, na higiene pessoal, no comportamento coletivo, é, no autocontrole, na autorregulação e etc. Enquanto que o PEI vai listar os conteúdos a serem aprendidos por aquele estudante. Ok? Então, o PAE e o PEI, eles vão identificar as necessidades educacionais, vão identificar quais os recursos são necessários para lecionar para esse aluno, vão fazer uma avaliação contínua e um registro das habilidades e do progresso do estudante. Inclusive, esse registro tem que ser aberto ao público. O professor do aluno autista
vai ter que ter um diário público, um diário onde ele vai dizer, olha, hoje eu atuei com um aluno fazendo tal atividade. E nessa atividade, nesse relatório, você ainda vai ter que colocar se aquela atividade deu certo, se o aluno progrediu ou não. E isso tem que ser aberto tanto para a gestão, quanto para o pai, quanto para o AE fazer o acompanhamento. Então, o parecer coloca que é obrigatório agora o PAE, o PEI e esse instrumento de avaliação contínua, esse diário de aplicação. Sim, Audilene. Só que é individual. É, é, na verdade, é o relatório da atividade. Você vai ter que relatar a atividade que foi feita, e se é o dia, e se ela foi ou não bem sucedida. Então, toda vez que você for aplicar a atividade do dia, você tem que fazer esse registro e deixar aberto para todos. Essa é uma das novas obrigações. Aí, outra questão que ele reforça, na verdade, porque essa característica aqui, ele já vem na lei da, do Estatuto das Pessoas com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá já vem o desenho universal para a aprendizagem. Aqui, ele vai reforçar o desenho universal para a aprendizagem. Vocês já ouviram falar desse termo? Quem já ouviu, aperta o joinha. Quem já ouviu falar de desenho universal para a aprendizagem? Ninguém ouviu? Certo. Então, eu vou explicar para vocês o que é isso. Nesse parecer, ele vai dizer o seguinte: olha, quando o professor, seja o professor do AE, seja o professor regente de sala, quando ele for preparar uma atividade, ele precisa se basear no desenho universal da aprendizagem. Ó, o que é esse desenho universal para a aprendizagem? Esse conceito, ele vem lá da arquitetura. Na arquitetura, os arquitetos, no final dos anos 80, início dos anos 90, criaram o conceito de desenho universal. O que seria isso? Seria um prédio ou qualquer instrumento urbano que foi preparado para que qualquer pessoa, seja ela deficiente ou não, execute ou consiga usufruir daquele local. Aí os pedagogos americanos pegaram esse conceito de desenho universal e trouxeram para a educação. E aí desenvolveram a ideia de desenho universal para a aprendizagem. O que seria esse desenho universal para a aprendizagem? Seria uma metodologia onde aquela aula vai servir para todos os sujeitos, independente dele ser deficiente ou não. Isso inverte a forma como a maioria de nós estamos fazendo. Porque, me corrijam, ou como diz, me desmintam se eu estiver mentindo. Então, como é que a gente faz as atividades adaptadas? A gente pensa, primeiro, numa atividade para o nosso aluno autista ou o nosso aluno com deficiência. Depois, a gente pensa em uma atividade para o restante da turma, ou vice-versa. E, geralmente, a atividade da turma é diferente da atividade do aluno autista ou do aluno com deficiência. Não é isso? E na maioria das vezes acontece? Pronto. Esse documento vai dizer que isso que a gente faz não é
o adequado. Ele vai dizer que, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar em uma atividade que todos os alunos possam fazer. É justamente isso daqui que se chama desenho universal da aprendizagem. Primeiro, você pensa em uma atividade em que todos os alunos, com ou sem deficiência, consigam realizar. Essa é a atividade ideal. E aí, o próprio documento não traz. Eu vou preparar um outro curso, uma outra apresentação, uma outra palestra, para apresentar para vocês o design universal de aprendizagem, porque ele é um pouco extenso. Aqui eu trouxe o básico. Ele tem 31 protocolos. São 31 requisitos que você tem que cumprir para que a sua aula, o seu recurso didático, o seu livro, sua atividade, ela seja adequada a todos. Certo? Aqui eu trouxe alguns princípios básicos. Qual é o princípio básico? Primeiro, o princípio do engajamento. A sua aula, o seu material, deve fazer com que todos participem da aula. O princípio da representação de todos, que você possa aceitar respostas dos mais variados tipos, escritas, fotográficas, desenho, oral, de ação, que o aluno possa realizar isso coletivamente, individualmente, da maneira que for possível, e de expressão, que ele possa se expressar dentro da sua linguagem. Então, se qualquer um consegue realizar, qualquer um consegue representar, se qualquer um consegue agir, qualquer um consegue se expressar, está dentro desses princípios. E, como eu disse, esses 4 princípios se subdividem em 9 diretrizes e se subdivide em 31 práticas. Um checklist que eu posso depois eu posso repassar para vocês esse checklist, certo? Mas depois eu vou desenvolver uma só para a gente aprender. Não compreendi, Aldo. Não compreendi a pergunta. Sim, aí passando, né? Enquanto alguém formula aqui a pergunta. É, ele vai dizer, olha, inicialmente, então, você tem que garantir uma atividade que todos sejam capazes de fazer, inclusive o aluno com autismo. Caso isso não seja possível, ou você tentou e não deu certo, aí você vai passar para a complementação, né? Para as atividades adaptadas, certo? Então, primeiro, a gente cria uma atividade que ela não é adaptada. Você cria uma atividade onde todos participam. Caso ele, a, o aluno tenha alguma barreira que não consiga participar, aí sim você cria uma atividade adaptada. Então, a atividade adaptada, ela não é a primeira opção. Ela tem que ser a nossa segunda opção. Ela só deve ser utilizada se o desenho universal não for possível de ser feito. Ok? E aí ele também vai dizer uma outra coisa interessante. Ele vai dizer, né, que a gente tem que... Eu acho que eu vou ter. Pronto. É, ele vai dizer uma outra coisa interessante. Ele vai dizer, olha, antes do pai e antes do filho, há um documento mais importante e crucial.
ele vai dizer que, na ausência desse documento, se torna praticamente impossível de realizar o trabalho, ou de desenvolvê-lo bem. Ele vai dizer que antes de você fazer o PAE e antes de você fazer o PEI, você precisa fazer o protocolo de conduta personalizado do estudante. Esse é na verdade, ele está aqui normatizando algo que a gente fazia intuitivamente. O que é esse protocolo de conduta? O protocolo de conduta é um documento que você vai preencher juntamente com o pai, né, com o pai, a mãe, com a família. Normalmente, esse protocolo de conduta, ele prioritariamente deve ser preenchido pelo professor do AE, né, em uma das suas sessões. E esse protocolo de conduta, ele vai ter o que o estudante gosta, o que provoca a crise do estudante, quais são as instruções alimentares desse estudante, né? Vai ter, vai ter o que aqui ele é sensível, vai ter todas as informações pessoais sobre os gatilhos dele, sobre o que o perturba, se ele se machuca, se ele machuca o outro, se se é autolesivo, se não é, o que ele gosta, quais são os temas, qual é o hiperfoco dele, qual é a temática que ele mais gosta, quais são as habilidades que ele já possui, quais são as medicações que ele toma, quando está em crise, o que o pai faz para acalmar, o que a mãe faz para acalmar, e esse se torna um dos documentos mais importantes. Então, agora, além do PEI e do pai e do documento de registro de acompanhamento, a gente tem que criar os protocolos de conduta, que é o mais importante, porque ele vai ajudar você a entender o seu aluno com autismo e a como criar as melhores estratégias para intervir. Né? Então, eu criei um modelo do protocolo para quem desejar, depois me procura, certo? Para vocês entenderem como é que é esse modelo de protocolo. Estou disponibilizando ele por R$ 10, certo? Para quem tiver interesse. Mas ele não é um documento complexo, não. Como aqui já tem a diretriz, e no documento também tem a diretriz. O que eu fiz foi apenas sistematizar. Né? É, lá no documento vem dizendo todos os itens que devem estar dentro desse protocolo. E esse protocolo ele tem que ser o primeiro documento a ser criado. A partir do protocolo é que você consegue construir o PAE e o PEI. E isso é interessantíssimo. Esse protocolo é muito essencial, porque o que acontece? Na maioria das vezes, a gente é pego de calças curtas. A gente é pego desprevenido. Já aconteceu comigo. Eu entrei em sala de aula e tinha um aluno novato, e esse aluno novato era do público do AEE, né, do atendimento educacional especializado. E eu não tinha nenhuma informação sobre ele. Eu não sabia qual era a sua deficiência, eu não sabia nada. E aí, como é que eu vou conseguir ministrar uma aula para assim de supetão para alguém que não tem nenhuma informação? Então, o protocolo de conduta do ambiente escolar, ele ajuda justamente a você ir mais preparado, porque você já sabe. Ah, esse aluno, Joãozinho, está aqui no protocolo de conduta do ambiente escolar dele, e ele tem sensibilidade auditiva. Então, não posso trabalhar com músicas muito altas. Aqui está dizendo que quando ele está em crise, ele é heterolesivo.
Ou seja, ele bate em outras pessoas. Então, eu já tenho que estar preparado para. Aqui no protocolo de conduta, já vem dizendo que ele se acalma com o barulho de água. Então, isso, esse protocolo de conduta, ele já vai me ajudar em situações, é, em situações complexas, né? Em situações que a gente precise lidar em situações de crise. Então, o documento traz ele como um grande trunfo, né? Alguma dúvida até aqui? Estamos chegando na parte polêmica da coisa, que é o que a nova diretriz vai estabelecer. Aí, como eu disse, agora você tem que fazer um relato, a avaliação a partir do relato dos pais e do estudante. O protocolo tem que ser validado cientificamente, baseado na academia. Um foco nas habilidades que eu aprendi, no seu desenvolvimento integral e escolar, acadêmico. Eu vou pular aqui essas práticas para a gente voltar depois e ir logo para a polêmica. Qual é a nova polêmica? Segundo o parecer 50, o PAEE e o PEI só podem ser aplicados com a autorização dos pais responsáveis e do aluno. Como assim, Paulo? O que está acontecendo hoje? Nós, professores, e nós do AEE, fazemos nosso PEI e o nosso PAEE. Eu, professor de História, faço meu PEI. Mariazinha, professora do AEE, faz o PAEE dela. Nós fazemos os nossos planos e executamos. O que esse protocolo 50 está dizendo a partir de agora? Não pode mais ser assim. Você cria o PEI, você cria o PAEE e você vai agendar uma reunião para apresentar esse projeto para o pai do aluno, a mãe, o responsável, e para o aluno. E você só vai poder dar início à execução dele e o pai, a mãe, o responsável, e o aluno aprovar. Estão entendendo? Professor, fiz e os pais do meu aluno não gostaram, querem outra coisa. Aí o que o parecer coloca? O parecer coloca que nesse caso aí você vai fazer a mediação. Você vai ver se o pedido de alteração feito pelos pais e responsáveis, se ele cabe. Aí se você achar, não, o pedido que ele fez para eu alterar aqui determinada coisa, confere. Tá ok. Posso, posso alterar. Mas se for uma coisa que você não quer abrir mão, não. Minha visão profissional diz isso, tal e tal coisa, precisamos seguir esse protocolo. Aí, nesse caso, do impasse entre professores e pais, terá que chamar alguém da Secretaria Municipal ou estadual, dependendo da sua rede, para fazer a mediação. E, em último caso, essa mediação será feita pelo Ministério Público ou outro órgão competente. Então, tem seus lados positivos, mas também tem os seus lados negativos, né? Agora, nós dependemos da autorização dos pais para executar
o PEI e o PAE. Todo mundo conseguiu compreender? Aí vamos passar dessa parte polêmica. Vamos aqui para o que eles chamam de práticas baseadas em evidência. Esse, inclusive, é o capítulo 4, que é o capítulo mais interessante, onde ele vai. Professor, esse documento falou alguma coisa sobre o atendente terapêutico? Falou alguma coisa sobre o APA, né? A terapia APA ou a terapia Bender? Não, o documento não traz nada a respeito, né? Não fala da questão clínica. Esse documento é voltado apenas para a questão educacional da sala de aula. Não há nenhuma advento ou questão clínica. Ele não trata desse, desse conteúdo. E aí, o que, que ele coloca como essas evidências? Ele vai é, estabelecer, a partir de pesquisas feitas nos Estados Unidos, então lembrando que é sempre a partir do Consenso Americano, vai criar uma lista de ações que podem ser cientificamente estão comprovadas no contexto americano, que podem ser utilizadas para a elaboração e a ação dentro do processo educativo. Quais são esses? Aqui eu trouxe alguns. Por exemplo, ele vai. Aqui, Rumi é o autor que foi fazer essa catalogação lá nos Estados Unidos. E aí ele trouxe algumas das estratégias que ele colocou aqui, né? A estratégia de autogerenciamento, a estratégia de apoio visual, fornecer apoio visual, a análise de tarefas, é um outro que ele utiliza, comunicação alternativa e aumentada, a presença de dicas e ajuda, exercícios de movimento, estratégias de memorização, instruções diretas e claras, instruções e intervenções com auxílio de tecnologias assistivas, instrução e intervenção utilizando os pares, ou seja, com a ajuda de outro aluno, intervenção é, baseado em recompensas, modelação, modelação é você mostrar um modelo a ser aplicado e ele replicar esse modelo, modelagem ou modelação por vídeo, reforço positivo e reforço negativo, né? E aí ele pega isso lá do ABA, né? Reforço positivo é quando eu acrescento algo que ele gosta como uma recompensa a um comportamento adequado, e o reforço negativo é quando eu retiro isso, né, a, quando ele tem um comportamento inadequado. Então, ele vai listando essa sequência de ações que pode possibilitar uma melhora na prática pedagógica. E ele vai colocar aqui também, ó, método de instrução direta, intervenção mediante tecnologia que eu falei, pares, estratégias de integração social, interrupção e redirecionamento de respostas, entre outros. Aí você, lá no parecer, esse quadrinho vai estar na página.
na página 43 em diante. Aí ele vai dizendo a técnica e vai explicando como é que ela pode ser utilizada. Né? Então, esse é um outro ponto positivo. Agora a gente tem um inventário de técnicas e ações a serem utilizadas, e isso baseado em evidências científicas, ainda que norte-americanas. E aí, professor, tem como mandar esse link de novo? Tá certo, vou mandar aqui. Aqui o link do parecer. Aí eu vou aproveitar e vou colocar, como a gente já está no finalzinho, vou colocar o link do slide de hoje, de agora, para vocês poderem baixar e dar frequência. Pronto, ó. Já está aí no chat o link para o parecer. Tá? Recomendo que vocês leiam na íntegra, né? Aqui foi mais para apresentar as linhas gerais e os principais pontos. O slide de agora à noite e a lista de frequência. Por favor, assine. É, no dia, no dia 28, eu vou estar liberando os certificados, certo? De todos os cursos de junho. Todas as palestras de junho eu vou estar liberando o certificado. Ele vai diretamente para o e-mail que vocês cadastraram aqui na lista de frequência, certo? Então, prestem bastante atenção, cadastrem o e-mail corretamente para receber o certificado. E aí, pessoal, o que, que vocês acharam do parecer 50, né? Da visão geral que eu dei aqui? A ideia deles é nos ajudar. Vocês acharam que as colocações do parecer nos ajudaram? Vão nos ajudar? O que, que vocês acharam desse fato de precisar agora da aprovação dos pais para a gente poder implementar e o pai quiser abrir o microfone, pode. Não entrou, quem for tímido, pode escrever no chat todo. Pode falar, Maria Eduarda. Olha, Professor, eu achei que vai ser agora um desafio muito grande, até porque muitas vezes os pais eles não têm ciência sobre esses documentos. E aí você trazer para eles algo que já é novo e que muitas vezes é difícil de aceitar, tanto que às vezes os pais eles já vêm com a questão de não aceitar que a criança é autista, não aceitar outros tipos de transtornos ou deficiências. Então, acho que vai ser bem desafiador chegar a um consenso para que possa ser aplicado. sim, a parte mais polêmica. Porque eu entendo o princípio deles, sabe? Eu entendo que eles queiram colocar uma coisa democrática, participativa. Eu entendo. Mas eu achei que isso minou a nossa autoridade. Porque a gente que é da pedagogia, a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Que demora para se construir, para se fazer, etc. Que precisa de saberes muito específicos, para isso. E aí, eu acho que acabou minando nossa autoridade. Meu pai não tem o saber técnico. E esse é o problema. Esse é o problema.
Eu acho que tudo bem a gente ter, por exemplo, eles terem colocado a obrigação de apresentar para os pais. Bacana. Agora, a gente depender da anuência deles para aplicar, aí eu achei que foi exagero. Rosa, você está com a mãozinha levantada, quer falar? E da parte certo, menino, deixa eu olhar aqui a pergunta. Ah, ajuda, esse documento é tudo que vai nos ajudar bastante a desenvolver nosso trabalho. Aí a gente colocou, a partir de quando as escolas têm que adequar ao que se apresentou. Pelo princípio da publicidade, realmente, já deveria estar em ação. Já deveria estar em ação. Essa recomendação, ela foi aprovada em março de 2024. Então, a partir do momento que ela é aprovada e homologada, ela já é válida. Como eu disse, ela não tem força de lei. Não é assim, você não vai ser punido por não seguir esse protocolo. Mas é, ela tem força normativa. Ela nos orienta, nos ajuda. Ela não é obrigatório, ela é uma recomendação, né? É uma orientação, um parecer, que não tem força de lei, mas ela tem força de norma. A gente pode ser cobrado, mas a gente não pode ser punido se não executar. Então, o ideal é que comece a ser utilizado o mais rápido possível. Você não será punido, porque aquela é a versão que está disponível na internet, mas ele já foi homologado em março, certo? E aí é aquele negócio, né? É uma recomendação, você não vai ser punido se você não for, não segui-la, mas como foi, como foi uma coisa que a gente pediu tanto, como foi, eu vou procurar, como foi uma coisa que a gente pediu tanto, diretrizes para, né? Então seria interessante a gente cumprir. Uma vez que a gente pediu, não, só tem a versão que eles disponibilizaram lá no Mac, só tá a versão do texto não homologado, mas já tá aqui dizendo que foi homologado. Vou tentar aqui para você.
É, na internet só tá essa versão, né? Só tem essa versão. Mas se eu encontrar homologado, eu coloco nas minhas redes sociais, certo? Mais alguma questão que vocês queiram? Todo mundo assinou a lista. É, mas eu acho que a Rosa Maria levantou sem querer. Ela não abriu o microfone, não falou aqui no chat. Ah, não haverá próximas aulas em julho. Esses eventos só vão voltar em agosto. Porque agora em julho são os nossos cursos de férias. E aí vai ser só os cursos de férias. Na primeira semana de julho, a gente tem o curso de férias de auxiliar de educação infantil. Na semana de 8 de julho, a gente vai ter o curso de férias acompanhante escolar. E na semana de 22 de julho, nós vamos ter o curso de férias Inteligência Artificial para Professores. As inscrições vão até dia 30 de junho. Certo, certo, gente. Se eu colocar aqui, pegar aqui o link dos cursos de férias, para quem desejar, os cursos de férias vão ser todos online, de segunda a sexta. Os cursos de férias vão ser todos online, de segunda a sexta. Das, das 19 às 8, 8h30. Minha palestra. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, pode me procurar. Vou colocar aqui meu WhatsApp para vocês, separar aqui a gravação.